Seção 2 das boas práticas e da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvimentos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6º desta lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos dados para os titulares dos dados, poderá: inciso 1. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, a linha A, demonstre comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. A linha B seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta. A linha C seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. A linha D estabeleça políticas e salvaguardas adequadas, com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. A linha E tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular. A linha F esteja integrado à sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. A linha G conte com planos de resposta a incidentes e remediação. A linha H seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir do monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Inciso 2. Demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Artigo 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Capítulo 8 da Fiscalização. Seção 1 das Sanções Administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2. Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total
a R$ 50 milhões por infração. Inciso 3. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Inciso 4. Publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Inciso 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até a sua regularização. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Inciso 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Inciso 12. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 1. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Inciso 2. A boa-fé do infrator. Inciso 3. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4. A condição econômica do infrator. Inciso 5. A reincidência. Inciso 6. O grau do dano. Inciso 7. A cooperação do infrator. Inciso 8. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. Inciso 9. A adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 10. A pronta adoção de medidas corretivas. Inciso 11. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis, penais definidas na Lei 8.078, em legislação específica. Parágrafo 3º. O disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei 8.112, na Lei 8.429 e na Lei 12.527, promulgação, partes vetadas. Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. Parágrafo 5º. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam o artigo 13 da Lei 7.347 e da Lei 9.008. Parágrafo 6º. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12 do caput deste artigo serão aplicadas. Inciso 1. Somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo, para o mesmo caso concreto. Inciso 2. Em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. Parágrafo 7º. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados
de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular, e caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo.